Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola dominical. E como o nome diz, escola é um lugar que a gente vai para aprender, certo? Particularmente, eu cresci na igreja, né? E uma das áreas que eu sempre gostei mais foi a escola dominical. Porque é onde a gente aprende as raízes, né, do Evangelho, onde a gente entende o porquê e como funciona tudo. Inclusive, é por isso que você está aqui, tá? Às vezes a gente vai seguindo a rotina do dia a dia, ou tem tanto tempo que vem na escola dominical, às vezes a gente não lembra mais, né? Ah, por que eu vou hoje de manhã? Não, hoje eu vou para aprender mais. Hoje eu vou acordar de manhãzinha, cedinho no domingo, porque eu vou aprender mais de Deus, vou aprender mais sobre a palavra do Senhor, vou aprender mais sobre o que Deus quer para a minha vida. Esse é o motivo da gente estar aqui. E a nossa lição é a lição de número 3. O Deus Criador. E é uma lição muito legal. Vamos ver o que a palavra de Deus traz sobre isso, né? E vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Versículos 1, 3, 6, 8, 10 e 14. Nossa, irmão Glauco, pulando um tanto de versículo, é para a gente encurtar o tempo, porque o tempo nosso é curto. Na verdade, é aproveitar melhor o tempo. Nosso tempo é curto, então a gente vai tentar focar no mais importante. Mas se você quiser ler, eu recomendo que leia. Depois você pega a Bíblia, lê o livro de Gênesis todo, lê todos os versículos que a gente não vai estar lendo aqui agora, mas você vai ter uma compreensão mais completa, não que agora não será, que a gente vai pegar o ponto importante, mas sem tirar do contexto. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, e amanhã o segundo dia. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Amém? No Gênesis 1, a gente vê como foi feita a criação. Aí alguém pode perguntar: irmão Glauber, mas se só tinha Deus lá, quem que narrou, quem que escreveu isso daqui? Vamos começar do começo, né? Estamos numa escola para a gente aprender. Dizem os estudiosos, né, que os livros de Gênesis e Êxodo foram escritos por Moisés. E para quem é cristão, quem acredita na palavra de Deus, e nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos, sabe que Deus, Ele se move em dons em alguns momentos, Ele revela visões para algumas pessoas.
ele diz o futuro para algumas pessoas, ele diz o passado para algumas pessoas, e nesse caso foi uma revelação de Deus para Moisés. A gente crê nisso. A gente crê que o Deus Todo-Poderoso criou e de uma forma simples ele falou para Moisés, escreve aí assim, 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 assado. E foi o que Moisés relatou no livro de Gênesis, para que hoje a gente entendesse. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão, ele esclarece as coisas. E na palavra de Deus tem a resposta para todas as perguntas, absolutamente todas. Continuando na nossa lição, o nosso texto áureo, que é Gênesis 1:1, que é o nosso texto principal, que vai refletir a ideia da nossa aula, fala o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E por que a gente está focando nisso? Lembra que eu falei que a gente está numa escola? E aqui a gente vem porque nós somos cristãos e a gente aprende o que a palavra de Deus ensina para nós. A gente aprende o que Deus deixou para que nós entendêssemos como uma verdade, como uma realidade. E no mundo afora existem outras teorias que falam como o mundo foi criado, de uma explosão, um Big Bang, que do nada, de repente, tudo se formou. E a palavra de Deus traz uma versão diferente disso. Ela fala que a voz de Deus trouxe a existência. E a gente leu aqui que Deus fala lá no versículo 3 de Gênesis 1, ele fala, haja luz, e de repente a luz apareceu. E tudo foi um comando de voz. O engraçado é que a ciência, que muitos cientistas, grandes cientistas, são ateus. Eles falam que Deus não é impossível, mas Deus é improvável dentro da ciência. Esse é o argumento deles. Porque a ciência se baseia em tudo que é possível ser provado. Fez um teste, comprovou, pronto, isso é científico. Fez um teste, não comprovou, então não é científico. Mas eles tentam comprovar o contrário também. É por isso que eles falam, Deus não é impossível, mas é improvável. A ciência não consegue provar que Deus existe e nem que ele não existe. Então eles falam, olha, Deus ele não é impossível, mas ele é improvável. Então a ciência não acredita. Mas o incrível é que quanto mais a ciência evolui, cada vez mais a ciência traz luz, traz entendimento e confirmação da própria palavra de Deus. O incrível, e depois vocês podem procurar em casa, uma vez eu trouxe, muito tempo atrás, o experimento do arroz, que chama, o teste do arroz, experimento do arroz. Se colocar na internet, você vai achar. E o que é esse experimento? Um cientista colocou um arroz cozido com um pouco de água dentro de um copinho, em vários copos diferentes. E ele colocou cada copo sob influência, vamos dizer assim, de uma situação diferente. Tem um vídeo, vou dar o exemplo do vídeo que eu vi, que é uma criancinha, um menininho de 6 anos, acho que 5, 6 anos. E aí ele fala, olha, vamos fazer o experimento do arroz. E aí ele coloca 2 potinhos com arroz. E ele fala, esse eu vou dar amor, e para esse daqui eu vou colocar um monte de coisa que eu não gosto. E aí ele ficava, né? Todo dia ele virava para o arroz que ele queria dar boas emoções e falava, você é lindo, você é cheiroso, você é um arroz branquinho, deve ser muito gostoso. E ele ficava elogiando o arroz, e ele ficava falando coisas boas para esse arroz. E para o outro ele falava, feio, não gosto de você. E ele ficava falando coisas ruins, né? Mandando vibrações negativas para esse arroz. E o resultado foi que depois de 15 dias, o mesmo arroz cozido na mesma panela, com a mesma água, o que ele falou coisas boas ainda estava bonito. E o que ele falou coisas ruins, estava todo cheio de bactéria, mofo, preto, verde, umas coisas estranhas. E isso foi uma criança que fez com base no experimento científico que um cientista também fez. E tem na internet essa experiência. E o que é comprovado nessa experiência? Que tudo é feito de moléculas. Todos, o ser humano, as paredes, tudo é feito de moléculas. E essas moléculas elas se organizam com base na frequência do som que ela recebe. Na frequência do som quando você fala coisas boas, você manda energias pelo que você fala. Eu coloquei até um exemplo aqui, uma fotinha.
Ah lá. A nossa voz emite vibrações. E essas vibrações, digamos assim, né, falando um exemplo bem simples para entender, essas vibrações elas vão com a emoção que a gente coloca nas palavras. Então a emoção que você coloca vai junto. E quando chega lá nas moléculas do arroz, no caso do exemplo, elas reagem positivamente ou negativamente, dependendo de que você colocou no que você falou, da emoção. E aí você fala, irmão Glauber, o que tem a ver com a aula? Deus criou o mundo com a voz, falando. Ele falou, haja luz. E as moléculas reagiram e criaram o que ele falou. E foi assim para criar o planeta, e foi assim para criar as aves do céu, e foi assim para criar quase tudo. Quando Deus foi criar o homem, o ser humano, ele fez diferente. Ele falou, vou fazer conforme minha imagem, a minha semelhança. E ele fez do barro. Mas o que eu quero que a gente entenda é que a própria ciência, hoje, com muita tecnologia, comprovou que a nossa voz, e o incrível que eu queria falar também, é que a gente, seguindo o exemplo de Deus, a nossa voz também emite isso. E no experimento que você pode ver na internet, foi a própria criancinha falando. O legal é que ele coloca umas músicas que ele não gosta, pro arroz que ele acha, não, isso daqui eu vou mandar coisa ruim. Aí ele coloca umas músicas que ele não gosta. Toma, música ruim. E no fim o arroz fica ruim mesmo. Incrível. A questão é que a nossa voz tem poder. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Hoje de manhã, eu estava lendo o livro de Provérbios. Eu tenho comigo mesmo, eu fiz um compromisso comigo mesmo, né? De a maioria dos meses tem 30 ou 31 dias na semana. E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então, todo dia eu leio um capítulo de Provérbios. O incrível é que hoje, no Provérbios 18, que hoje é dia 18, no versículo 21, fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra de Deus trazendo luz novamente para a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, irmão. Muito cuidado, tem poder na nossa voz, tem poder na sua voz. Muito cuidado com o que você fala, pense bem antes de falar. Mas continuando aqui na nossa lição, no título 1.1, primeiro 1, né? Deus criou os céus e a terra. E a gente já falou, é nisso que a gente acredita. E por mais incrível que pareça, a ciência não tentando comprovar a Bíblia acaba trazendo luz para o que a própria Bíblia diz. Que realmente a voz tem poder de criar. 1.1, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Nós falamos também sobre a criação, como Deus criou tudo com a voz. No 1.2, o poder da palavra que Deus exercita, é o que a gente está focando, o poder da palavra. A palavra que Deus fala tem poder, mas a nossa, a minha, a sua também tem muito poder. No 1.3, a satisfação de Deus por tudo que foi criado. No Gênesis 1:4, a gente leu, fala assim, e Deus viu que isso era bom. E no Gênesis 1 repete isso muitas vezes. Deus criou e viu que era bom. E Deus criou e viu que era bom. E quando fez o homem, ele falou, olha, e viu que era muito bom. Eu queria trazer para nós, hoje, essa ideia de que a gente precisa se alegrar com o que a gente faz. Ah, irmão Glauber, mas eu queria ter feito mais, eu queria ter feito melhor. Mas a gente, se você já tentou, você fez o que poderia ser feito, se alegre com isso. Às vezes não, nós vivemos num mundo cheio de cobrança, cheio de padrões que às vezes a gente se sente na obrigação de seguir, mesmo indo contra aquilo que a gente tem o hábito de fazer. Então, é uma mudança muito radical. Então, fique feliz com o que você faz. Se você sabe que fez o máximo que poderia, se alegre nisso, valorize isso.
Sabe, Deus, ele valoriza as coisas menores que a gente faz, as coisas pequenas, e às vezes nós mesmos não nos valorizamos. E a gente precisa se valorizar. A gente precisa enxergar a beleza nisso, no que a gente faz. Desde que seja bom, tá? No item 2, o homem, criação de Deus. Igual eu falei mais cedo, né? Diferente das outras coisas que Deus criou falando, o ser humano ele criou com as próprias mãos. Coloquei até uma imagem, não sei se dá para enxergar aí, de um homem saindo da terra. Mas não foi exatamente assim que eu penso, mas ficou para ilustrar. E formou o Senhor Deus, o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Está escrito assim na Bíblia. Uma coisa que a nossa lição traz é que a revista toda, ela traz um dos subtítulos dela, fala conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. E um ponto importante é que quando a palavra de Deus fala que Deus fez o homem, falou, olha, vamos fazer conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Às vezes nós, na ideia de entender essa situação, a gente traz Deus para o plano humano e fala, então Deus tem 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, um cabelo igual eu tenho. Mas Deus, a palavra de Deus também diz que Ele é espírito, Ele tem um corpo um pouco diferente do nosso. Irmão Glauber, mas a própria palavra de Deus fala muitas vezes que Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar, para cuidar de nós. A palavra de Deus usa muitos exemplos assim, mas acredito que seja porque assim a gente consegue entender melhor. O próprio Jesus, ele muitas vezes quando perguntavam para ele, falava, Jesus, como é que é o reino dos céus? Aí ele falava, olha, o reino dos céus é semelhante a, e conta uma história terrena. Porque se ele falasse como é, do jeito que é, um ser humano, conhecendo apenas esse planeta, esse mundo, não ia entender. Então, não tente colocar Deus no plano humano, trazendo Ele para cá. Deus é um ser superior. Na verdade, é Ele que vai levar a gente para lá, para esse plano superior. Então, Deus é muito maior do que a gente consegue entender. Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, tenha isso em mente. Mas a palavra de Deus traz de uma forma simples para que a gente entenda. Não que Ele seja um ser humano igual eu, igual você. Porque é diferente. No item 2.2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, porque ele trouxe uma matéria-prima diferente. Formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Engraçado que eu vi uma ilustração falando sobre isso, e fala o seguinte, fala, olha, imagina um rei ou uma rainha, quando ele vai se apresentar diante do povo, primeiro ele coloca aquela roupa chique, coloca joias e tudo. E a última coisa é a coroa, é só para fechar, com chave de ouro. Você não vai colocar a coroa antes de pôr a roupa, depois você vai ter que tirar a coroa para colocar as túnicas, seja lá o que for. Porque a coroa ela é a chave de ouro, é o que fecha tudo. E Deus trouxe o ser humano como a coroa da criação. E falou para o homem, domine sobre tudo. Inclusive, eu coloquei ali 2 Timóteo 4, 3 e 4. Vamos ler lá rapidinho? Abre sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Que diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos,
e não se desviarão os ouvidos da verdade. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. O que é fábula? Historinha, né? Historinha para criança, Saci Pererê, essas coisas. Aí tem gente que fala, não, irmão Glauco, Saci existe, tá? Então, beleza. Mas a palavra de Deus está falando o seguinte, que vai chegar um tempo onde as pessoas elas não vão acreditar na sã doutrina, não vão acreditar mais naquilo que a palavra de Deus traz como verdade. E a gente precisa se atentar para isso, porque já existe muitas situações, muitas teorias, a gente até falou de uma outra aí que fica, entre aspas, concorrendo contra a teoria da criação, dizendo que não foi criado. A gente, como cristãos, que seguimos a Cristo, Jesus que foi, vamos colocar em termos humanos, né? Mesmo que falar, não acredito que Jesus foi o Filho de Deus, tá? Hoje nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. E isso o planeta Terra aceita como verdade. Nem todos os países, mas a maioria deles. Por quê? Porque a maioria dos países entendem que Jesus mudou o tempo. Existe o antes e o depois. O povo fala isso do cinema, né? Existe antes e depois de Matrix, porque trouxe uma revolução tecnológica para o cinema, mudou toda a forma como se fazem filmes. Pois é, Jesus mudou o tempo. Ele mudou a forma como o mundo se vê, como o mundo se enxerga, como ele funciona. E esse Jesus, ele traz muitos exemplos para a gente de como viver, e a gente vai falar sobre isso também. E ele confirma a sã doutrina, que infelizmente a tecnologia e algumas outras pessoas falam contra. A gente precisa tomar cuidado com isso. Cada um tem liberdade no nosso país de acreditar naquilo que quer. Ah, não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito em X e Y. Ótimo. Agora que a gente entenda e não permita que aquilo baqueie no que nós acreditamos. Se você acredita em Cristo, seja firme nisso. Se você não acredita, seja firme no que você acredita. Agora, nós acreditamos na palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, que Deus criou o mundo com a sua própria palavra, e nós estamos aqui para o louvor da glória dEle. Amém? Amém. O Senhor formou o homem do pó da terra, o Senhor Deus, o Senhor formou o homem como coroa da sua criação. No item 3, os propósitos de Deus na criação. No 3.1 fala, manifestar a sua glória e o seu poder. Amém? Deus na criação manifestou e mostrou como Ele é poderoso e Ele tem o controle de tudo. No 3.2 fala, receber a glória e a honra que lhe são devidas. Um dos motivos de Deus ter feito a mim e você foi para Ele receber a glória que lhe é devida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então me responde uma pergunta, como que eu posso glorificar a Deus? O pastor falou que se a gente der uma olhada na criação, a gente vai ver motivo. Tá, a gente vê um motivo, mas como que eu vou fazer para glorificar a Deus? Mais alguém? Está vendo tudo que Ele criou para nós, a gente tem gratidão a Deus, é isso? Tá.
A gratidão é uma forma de glorificar a Deus. E o que mais? Como? Servir? Servir a Deus? Ao próximo? Servir ao próximo. Amém. Muito bom. Mais alguém? Meu tempo está acabando. Alguém mais gostaria de falar? Não, eu acho que a gente glorifica a Deus assim. Mais alguém? Muito importante isso daí, hein? Tá bom. Vou ter que encerrar por aqui. O irmão Júnior falou, normalmente eu nem deixo falar 2 vezes, mas ninguém falou nada. Mas assim, ele disse o seguinte, disse que Deus deixou o homem para o final para não ficar opinando no restante da criação. Ai, ai. Tá. Oi, diga, pastora. Rendendo louvores ao Senhor, uma forma de que Deus receba a glória e a honra que lhe são devidas. Isso. Tá bom. A pastora falou um negócio interessante. Normalmente crente gosta de falar o seguinte, só para deixar claro, também sou crente, tá? Mas assim, crente gosta de falar o seguinte, né? Sempre que pega o microfone, ou vai na frente, ou sei lá, tá na escola, eu lembro muito disso quando eu estudava. Aí dava oportunidade para alguém falar, a primeira coisa que a pessoa falava, não, toda honra e glória seja dada ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pois é, agora a palavra de Deus diz o seguinte, e eu quero que a gente abra lá, ixi, eu não anotei ali não, mas está aqui, ó, em João 15, versículo 8. Diz o seguinte, não vou esperar porque o tempo está passando. Não, então vamos lá, essa é importante. Abra aí, eu vou esperar. Vamos lá. João, capítulo 15, versículo 8. Isso são palavras de Jesus falando com seus discípulos. Ele fala o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Ele fala assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Tá, irmão Glauber, como que a gente dá fruto? Uma vez perguntaram para Jesus o seguinte, falou, Jesus, qual que é o mandamento mais importante? E ele falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O irmão Diego até falou, né? Amando o próximo. E quando Jesus fala isso, ele fala, olha, nesses 2 mandamentos está o resumo de tudo. É como se ele falasse o seguinte, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você vai ser o ser humano que ele sempre quis que a gente fosse. O objetivo da criação. Porque amando e reconhecendo a Deus, eu não vou pecar contra Deus. Se eu amo o meu próximo e faço o que eu posso por ele em amor, eu não vou falhar com o meu irmão, eu não vou falhar com o mandamento de Deus para mim, e eu vou honrar o Senhor, eu vou frutificar. Então, quando a gente entende isso, e analisando mais um pouquinho o que Jesus fazia, a palavra de Deus diz que Jesus ele saía para ensinar. Muita gente fala sobre os milagres, né? Nossa, se conta histórias e tantos milagres Jesus fez, e realmente ele fez muitos milagres, e foi maravilhoso. E a própria Bíblia diz que se fosse relatar tudo o que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo tudo o que ele fez. Mas a palavra de Deus frisa um detalhe, fala sempre que ele saía para ensinar, e saindo para ensinar. E o que ele ensinava? No Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5 em diante,
ele dá um grande exemplo disso. Ele fala, olha, se você tem duas capas e alguém te pede, eu só tenho ou não tem nenhuma, dá uma para ele. Fala, se te pede para andar 1 quilômetro, anda 2. Se te bater de um lado, dá o outro, não revida. Sabe, a palavra de Deus traz muitos, vamos dizer assim, mandamentos simples, pequenos, que quando a gente coloca em prática, nós estamos honrando e glorificando a Deus. A gente está colocando em prática aquilo que Ele mandou e é uma forma da gente frutificar. Isso são frutos. Jesus fala, inclusive, que quem faz isso é considerado discípulo. Porque se a gente... tem um outro versículo que Jesus fala, olha, vós dizeis que sois meus discípulos... como dizeis que sois meus discípulos se não fazem o que vos mando? Ele manda e a gente não faz. E a gente chama Deus de Senhor. Senhor é no sentido de que Ele é que manda, Ele é que é a autoridade. Eu não posso chamar alguém de Senhor se Ele fala algo para mim e eu ignoro. Não é Senhor. Então, mais do que eu falar com a minha boca, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, eu preciso falar com as minhas atitudes. A palavra de Deus fala o seguinte, fala que o primeiro ministério de um homem casado é o seu lar. Conta uma história, há muito tempo atrás, que eu já ouvi, antiga, que uma irmã pediu para o pastor para poder morar na igreja. Tinha uma casa no fundo. E aí o pastor falou, irmã, não tem como e tal, a gente ainda está reformando e tudo. Mas o que aconteceu? Ela falou, não, pastor, é porque o meu marido, na igreja, ele louva, ele ora, ele glorifica. Em casa ele xinga, grita, berra. É terrível. Eu queria esse homem que está na igreja o tempo todo. Ou seja, ele está falando uma coisa, mas a maior parte do tempo ele passa fora da igreja. Então, o que ele faz com as atitudes não condiz com o que ele fala. Ele não está dando fruto verdadeiro. É só maquiagem. Quando Jesus viu acho que foi uma figueira, que ele viu cheio de folhas, e ele correu lá e olhou e não tinha fruto nenhum, ele falou, nunca mais vai dar fruto, e secou. Porque não dá para viver de maquiagem. Dizem também, especialistas no assunto, que eu não sou. Aí fala, mas como Jesus sabia que devia ter fruto? Diz que a figueira primeiro dá o fruto, depois dá a folha. Se você vê uma figueira com folhas, é porque ela já devia ter muito fruto lá. Foi isso que aconteceu. Ele olhou, parecia uma árvore frutífera, mas na verdade não tinha fruto nenhum. Ele amaldiçoou ela e ela morreu. Também, né, pastor? É isso, pastor fazendo analogia sobre Israel, que seria a figueira, cheia de folha, mas não, quando Jesus chegou não tinha o fruto esperado por Deus. Que a gente não seja assim. Que a gente louve a Deus de verdade com as nossas atitudes. Que a gente não seja de maquiagem, de eu estou fazendo bonito na frente de todo mundo. A gente não pode ser assim. A gente tem que fazer de verdade, a gente tem que falar de verdade com o coração. Afinal de contas, Deus conhece o nosso interior. Tem um versículo que fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso. Então, quando a palavra de Deus fala que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, é para que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam de uma forma simples, bem simples, mas que elas vejam Deus em mim e em você. Eu coloquei até uma foto ali de uma plantinha nascendo no meio do asfalto. Por quê? Porque ali não é o lugar para ela nascer. Ali não foi fácil para ela nascer e com muita dificuldade ela cresceu. A gente vive num mundo falando onde que o mundo é dos espertos, que a gente precisa ser esperto. E esperto é o quê? É passar a perna nos outros. O esperto é o que passa rasteira em alguém. É o que não fica calado esperando a vez, é o que fura a fila e tenta chegar primeiro.
A gente vive num mundo que traz tantos ensinamentos contra valores e princípios bíblicos e cristãos, que se a gente for seguir tudo que o mundo fala, é por isso que o mundo está de mal a pior, na verdade. Falta amor. Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam esperança. Jesus é a personificação do que um ser humano deveria ser. Na verdade, ontem, estava até conversando com a minha esposa, né? A gente vendo uma pregação e o pastor falando o seguinte, fala, olha, Jesus, enquanto estava na terra, foi como se foi tirada a parte Deus dele, né? A gente acredita que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Mas quando Jesus veio na terra, é como se a parte Deus tivesse sido tirada. E Jesus, ele foi um ser humano completo, movido completamente pelo Espírito Santo. E se não fosse assim, o próprio Jesus não poderia falar o que ele falou. Ele falou, olha, quem crê em mim farão obras ainda maiores. Como que eu ou você poderia fazer obras maiores se nós não somos Deus? O que Jesus quis dizer e que a gente precisa entender é que Jesus foi o nosso maior exemplo, porque enquanto esteve aqui, ele deletou a parte Deus do ser interior dele, ele foi um ser humano completo. Sofreu, chorou, se entristeceu, sentiu dor e morreu por mim e você. Mas enquanto ele esteve aqui, e graças a Deus ressuscitou, amém? Amém, e vai voltar para nos levar. Mas enquanto ele esteve aqui nessa terra, as pessoas olhavam para Jesus e viam Deus nele. Sentiam paz quando estavam com ele. Sentiam confiança, sentiam que podiam buscar ele e ter a resposta daquilo que precisavam. Viam a cura nele, viam a paz e o que é citado nos dois princípios mais importantes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olhavam para Jesus e viam amor. O que nós precisamos fazer e entender como servos de Deus, e que fala no item ali 3.2, o propósito da criação de Deus é que Ele receba a glória e a honra que lhe são devidas. E como que a gente faz isso? Sendo amor, sendo paz, sendo companheiro, sendo pessoas que falam que cumprem, que não mentem, que não enganam, que tira essa ideia de que eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui para conseguir alguma coisa passando a perna em alguém. A gente não pode ser assim. Ah, mas o mundo inteiro, irmão, a gente não é desse mundo, amém? A gente precisa entender isso. E não é porque todo mundo está fazendo que o errado se tornou certo. E mesmo que ninguém faça o que é certo, sempre vai ser certo. E a palavra de Deus traz para a gente o que é certo. Que a gente entenda isso, que a gente faça, que a gente coloque em prática o que é certo nas nossas vidas. Porque assim, eu e você vamos glorificar a Deus. Amém? Prover lugar para a habitação de suas criações. O irmão Júnior até falou mais cedo, né? Falou que quando a gente vê tudo que Deus criou para nós, e nós não vamos ler, mas depois você pode dar uma olhada em Gênesis 9, versículos 3 e 4. Deus fala o seguinte, Deus falando com Noé e sua família, ele fala o seguinte, fala, olha, todas as ervas, as plantinhas, tudo que tem aí é para vocês comer. Inclusive os animais e carne e tudo mais. Só que ele fala, olha, mas o sangue não. O sangue do animal não tem que tirar, e essa é a única observação que ele fala. Porque uma das outras coisas que o mundo tem trazido, algumas situações aí, algumas vertentes de pensamento, é que tem gente que não come carne, beleza, mas tem outras pessoas aí que elas não comem carne, não comem ovo, não usa nada que é feito por animal.
E daqui a pouco vão falar até que Deus exigia sacrifício antigamente e isso era uma atrocidade contra os animais, e isso não pode. E a gente precisa entender que a palavra de Deus fala que Deus criou tudo para o homem desfrutar, inclusive matar o animal e comer e usar para fazer a pele, para fazer roupa, e tudo isso faz parte. Que a gente entenda que o mundo vai se voltar para fábulas, nós lemos mais cedo, está na própria palavra de Deus. Mas que a gente entenda que a criação de Deus é completa, é perfeita, e para o nosso uso. Agora use bem, glorifique ao Senhor em tudo que você fizer. Que as pessoas quando te vejam, que elas vejam Deus aqui na terra. Não porque você vai salvar alguém, a gente não tem esse poder. Não porque você pode tudo, a gente não tem esse poder. Mas que elas vejam o amor de Deus em você. Que elas vejam a alegria de Deus em você, a confiança de Deus, a fé. E que através de mim e de você, elas vejam o caminho no Senhor, para alcançar a Deus também. Amém? Glória a Deus. Conclusão da nossa aula. Diz o seguinte, que Deus se revela ao homem em cada detalhe de sua criação. E cabe ao homem ter a humildade de reconhecer o seu Criador e dar-lhe o devido respeito e adoração. Amém? Glória a Deus. Que você reflita sobre isso, que você seja um embaixador, que você seja um exemplo de Deus aqui na terra, onde você estiver, por onde você for, e que Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado.